Quero compartilhar com vocês uma palavra. O tema é o risco das dívidas. Quero ler um texto que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. E foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos viverão do que sobrar. Amém? Pai, nós te damos graças pela sua palavra, nós nos curvamos diante dela e te pedimos que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria. Em nome de Jesus, fala conosco, que tudo aquilo, Pai, que ousar contrapor a sua palavra dentro de nós, que caia por terra, Senhor, e que a verdade que nós vamos ouvir nessa noite nos liberte. Em nome de Jesus, amém. Aqui nós temos uma história de um milagre, né? Uma viúva estava endividada, os seus filhos estavam sendo prestes a serem levados como escravos para pagar a dívida, porque isso é lei, no Antigo Testamento você vai ver. E aí ela recorreu ao profeta, ela fez uma campanha, né? A dela não foi de 7 semanas, mas também o texto não fala quanto tempo que ela estava nessa campanha. Mas um dia Deus veio e trouxe a solução a ela. Mas é muito chamativo essa questão, porque fala de dívida, e aqui nós temos a história de um homem que morreu. E apesar de ser alguém temente a Deus, ele deixou uma dívida para sua família. E essa dívida que ele contraiu colocou em risco a segurança e o futuro da esposa e dos filhos. E a dívida ela tem esse risco, né, de colocar a saúde física, a segurança, a saúde emocional, a colocar em risco o futuro, a provisão da família, não só de quem tem dívida, mas muitas vezes até de terceiros, de família de terceiros. E quanto que a Bíblia diz que a vontade de Deus é que nós deixemos herança para as próximas gerações. Está lá em Provérbios capítulo 13, versículo 22. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Então Deus não quer que nós deixemos nada diferente para as próximas gerações. Deus quer que deixemos herança, que deixemos bênção, e não um legado de perda, de falta, um legado de dívida. Hoje, coincidentemente, eu liguei para o contador para pedir um DARF, que eu já pago há 15 anos. E aí, para minha surpresa, os 15 anos já aconteceram, terminaram no mês passado. Mas quando eu contraí essa dívida, aliás, é um problema fiscal, que eu comecei a pagar em 2009, o contador falou para mim: você vai deixar a dívida para os seus filhos? E eu era mais jovem, né? Eu nem passou na minha cabeça. Na minha cabeça, não, eu vou pagar 15 anos, eu pago isso. Mas hoje eu pensaria diferente, né, diante de uma situação dessa. 15 anos demora demais, né? E hoje a gente comemorou quando ficamos sabendo que já tinha passado. Mas foram 15 anos. E esse alerta do contador, hoje, ele tem um peso maior na minha mente, né? No meu coração. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Em Provérbios capítulo 22, versículo 7, diz que quem toma emprestado é escravo de quem empresta.
Isso é algo que impacta a pessoa, tanto no CNPJ como no CPF, né? As empresas que se endividam, elas prejudicam o seu fluxo de caixa, elas limitam a capacidade de inovação e de crescimento. Muitos empresários acabam, a partir da dívida, focando mais em apagar incêndios financeiros do que planejar o futuro da empresa e administrá-la. Causa um problema muito sério nos dirigentes, né? Ou no caso de uma empresa pequena, na própria pessoa. E na vida pessoal, as dívidas trazem estresse emocional, corrói o casamento e geram uma escravidão também emocional. A pessoa fica sem paz. Então, a dívida, de fato, ela escraviza. E o texto em Provérbios, capítulo 22, versículo 7, diz isso claramente. O escritor Larry Burkett, ele fala assim: quando nos endividamos, estamos entregando para parte da nossa liberdade. Essa escravidão financeira impede os negócios de crescerem e de atingirem todo o seu potencial. Então, é um alerta, né, que nós estamos ouvindo aqui hoje sobre essa questão da dívida. E quando você se endivida, você está se escravizando, você está vendendo a sua liberdade. Você está vendendo, muitas vezes, a tua saúde, a tua paz. Você está vendendo a paz do teu lar. Você está vendendo sonhos, projetos. E você está se tornando um escravo daquele que te emprestou. Interessante, hoje de manhã eu vi uma postagem do Léo. O Léo, ele trabalha com cobranças, ele postou um negócio interessante. Ele falou que no Brasil é muito interessante, que a pessoa que está endividada, quando ela é cobrada, ela fica com raiva de quem está cobrando. Isso é algo interessante, né? É como se estivesse invertendo a situação. O texto bíblico fala que quem está endividado é que é o escravo, e não o contrário. Mas no Brasil parece que quem está devendo é que tem o outro escravizado, mas não funciona assim, isso não é verdade. O profeta aqui, ele aparece trazendo uma instrução que é um princípio bíblico. Ele, depois de falar depois que a mulher fez o que ele falou e o milagre aconteceu, e é interessante que ele citou algo aqui que me chamou a atenção agora, que quando a pessoa está endividada, ela não consegue ver o que tem, ela só consegue ver o que não tem. E o profeta falou para ela: o que você tem em casa? Ela tinha algo, e esse algo foi o que proporcionou o milagre acontecer. Ela tinha uma vasilha de azeite. Então talvez a solução para um problema de dívida esteja ali o tempo todo e você não consegue ver, porque a dívida faz com que você se preocupe demais com essa situação que está passando e você não consegue enxergar as saídas que talvez Deus já está te apresentando. E o profeta falou para ela: vá vendo o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então a prioridade é pagar as dívidas. E Deus trouxe uma solução para um problema, e foi esse problema que levou ela diante do profeta. Foi esse problema que levou ela, que leva as pessoas a pegarem um cartãozinho como esse e começar uma campanha. Mas de repente o milagre acontece, e de repente a provisão vem. E é preciso que você lembre-se que a prioridade é pagar as dívidas. Porque depois que você pega dinheiro na mão, muitas coisas podem acontecer. E o profeta fala: pague primeiro, depois você viva do que sobrar. Não é o contrário, viva primeiro e pague com o que sobrar. Então isso é um princípio bíblico: pague as dívidas primeiro. O Dave Ramsey, que é um escritor americano, que ele trabalha na área de endividamento, ele diz assim: Deus frequentemente provê para nós, mas com essa provisão vem a responsabilidade de usar sabiamente. O primeiro passo de sabedoria financeira é honrar as dívidas que temos e viver com integridade. Então, é um princípio bíblico pagar as dívidas. Deus não quer que você seja escravo de ninguém. Deus quer que você seja livre. Eu coloquei essa camisa por coincidência, mas a gente está prestes a
a ter aqui na cidade mais uma vez o Chá Rosa, que é promovido pela nossa igreja. E todos os anos eu vejo uma dificuldade da pastora, da minha esposa, né, todos estão envolvidos em conseguirem patrocínio para esse evento, que é uma bênção, né? A Silvana está aqui, ela é fruto, né, Cadê a Silvana? A Silvana está ali. Ela é fruto do Chá Rosa, que Deus fez na vida dela, naquele chá. Mas uma pessoa endividada, ela não consegue abençoar um evento como esse, porque ela não tem dinheiro para compartilhar e nem deveria usar o dinheiro que é de um credor para patrocinar. Porque esses eventos que nós promovemos como igreja, nós tivemos agora há pouco um evento de homens, e eles precisam ser patrocinados. Mas não é a Souza Cruz, não é a Brahma que vai vir patrocinar. Da onde vai vir esses valores para patrocinar esses eventos que abençoam vidas? Tem que vir dos negócios dos cristãos, daquelas pessoas que entendem que devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Mas se você estiver endividado, se você não estiver administrando bem o negócio que Deus te deu, você não vai ter condições de fazer isso. E se você fizer, você está sendo irresponsável, porque você está usando o dinheiro de outro para investir em algo que você deveria estar investindo com aquilo que você tem, não com o que você não tem. As decisões estratégicas dentro da empresa, elas precisam ter esses princípios bíblicos que devem acompanhar um empresário cristão, um empreendedor cristão em todo o tempo. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 13, versículo 8, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Então a Bíblia nos instrui a não dever. Ao contrário, a Bíblia diz que nós teremos para emprestar para muitos. Essa é a vontade de Deus. Ou seja, se a gente vai emprestar para algumas pessoas, quer dizer que a Bíblia autoriza a contração de dívida, para alguns casos. Né? Então, quando eu falo aqui sobre dívida, eu estou falando, é preciso a gente ter entendimento. Dívidas desnecessárias, dívidas que não fazem sentido. Eu falei aqui numa das reuniões, o gerente do banco te liga do nada e te oferece um dinheiro, você nem precisa, você vai lá e pega. São coisas que não se deve fazer. É preciso ter discernimento. É preciso ter um planejamento estratégico. Quando eu estava falando com o Clodomar, por que você não vai no banco, pega um dinheiro e já constrói? Né? Ao invés de ficar pagando aluguel, ele falou, não, Saulo, nosso planejamento aí é nos próximos 2 anos, investir em estoque, investir em produto, aumentar a produção, para depois a gente fazer isso. Então, se você tem um planejamento, você não vai cair numa armadilha de um gerente de banco bem intencionado. Porque às vezes vai chegar na hora certa também. Mas se você tem um planejamento estratégico, você não vai ver aquilo como uma oportunidade, você vai ver aquilo como uma tentação. De te tirar do foco e te tirar do plumo do negócio para onde você estava indo. Então é muito importante ter planejamento, é muito importante você ter sabedoria para tomar decisões nesse sentido. Quando a questão é se endividar, precisa acender uma luz amarela aí de alerta. E você precisa saber certinho, ouvir de Deus, ouvir de conselheiros o que você deve fazer. Na semana passada nós falamos sobre soberba, e uma grande soberba é você se endividar contando com aquilo que você nem tem ainda. Tiago falou, deixou escrito que, está escrito na Bíblia, que aquele que fala, vamos para aquele lugar e vamos ganhar dinheiro, vamos ficar 1 ano lá, vamos ganhar dinheiro, e Tiago alerta, fala, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. Vocês deveriam falar, se Deus quiser, nós vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Será que Deus quer que você esteja se endividando? Por mais que pareça que é uma grande oportunidade que você está tendo? É bom consultá-lo antes de contrair essas dívidas. E existe uma grande tentação, em você gastar além daquilo que o fluxo de caixa permite. Então, um bom administrador, ele tem ali uma planilha, onde ele conhece o fluxo de caixa, ele sabe o que entra normalmente no mês, ele sabe o que sai. Ele não faz compromissos olhando com o dinheiro que está no banco e olhando o dinheiro que está na gaveta. Porque muitas vezes aquele dinheiro que está no banco e na gaveta não é dele mais, já está comprometido. Então é preciso ter um planejamento, é preciso ter
uma organização, é preciso ter uma visualização do teu fluxo de caixa. Nós já falamos isso nas nossas reuniões do Change, onde nós vimos que o fluxo de caixa é uma analogia que nós fizemos com um avião, que a empresa é como um avião, o cockpit ali onde fica a liderança, as asas são vendas e a outra asa é marketing, e as asas também representam produtos e serviços. Nós vimos que o combustível é o fluxo de caixa. E se falta combustível, esse avião ele cai. Ou se está no chão, ele nem decola. Então, muitas vezes, o fluxo de caixa é algo que você não percebe. E você você está vendo muito movimento, talvez, no negócio, mas não está vendo o dinheiro entrando. Às vezes, você está fazendo um negócio, você está achando que é um negócio bem feito, mas você não está recebendo. Você está vendendo para receber lá na frente. E esse valor não vai voltar no tempo certo de você cumprir com seus compromissos. Então, o fluxo de caixa é como se fosse gasolina. E se faltar, o avião cai. E muitas vezes você está comprometendo o fluxo de caixa com uma dívida que você nem precisava fazer. Um negócio saudável é aquele que mantém seu crescimento alinhado com a sua capacidade de gerar receita, sem depender excessivamente de crédito. Então precisa planejamento, precisa controle, precisa acompanhamento. Mas nós vimos aqui que Deus pode vir e fazer um milagre. Lá no Salmo 50, no versículo 15, diz assim: clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Na história daquela viúva, eu assumo, né, não está escrito ali, mas eu assumo que o marido daquela mulher, daquela viúva, ele era um discípulo. O texto fala que ele era um discípulo. Mas eu estou assumindo que ele não pediu um milagre ao Senhor antes de contrair a dívida. Eu estou assumindo que ele contraiu uma dívida, apesar de ser discípulo, apesar de ser temente a Deus, como está bem claro aqui, ele assumiu uma dívida, contraiu uma dívida, e aí ao morrer, ele deixou esse problema para a família. Ele não buscou a provisão divina, ele não clamou ao Senhor, como esse salmo diz, no dia da angústia. Porque se ele tivesse feito isso, Deus teria feito um milagre também. O milagre não precisa acontecer quando você está com problema. Acontece também. Mas você poderia ter pedido antes. E Deus teria feito um milagre antes. E você não teria passado vergonha, você não teria causado tanto problema, você não teria causado problema para a tua família, você não teria causado problema para terceiros, você não teria tido problema de saúde. Então, é igual quando alguém na sua casa está com dor de cabeça, está com febre. A primeira coisa que você quer fazer é dar o remédio. Mas por que você não ora antes? Dá uma oportunidade para Deus fazer um milagre e a pessoa não precisa nem tomar um remédio. Então nós precisamos pensar assim, porque é muita soberba nós fazer as coisas sem consultar Deus, sem pedir conselho àquele que sabe todas as coisas. E há pessoas que são autoridades de Deus em nossas vidas. Aquela mulher foi procurar o profeta, quando o problema já existia e já era grande. Mas essa mesma procura poderia ter sido feita antes pelo marido dela. Mas, né, o que o pastor sabe do meu negócio? O pastor vai acabar sabendo depois que virar problema. O que o pastor sabe de administração? O que o pastor sabe de oração? O pastor ouve o Senhor. O pastor tem interesse que você vá bem. Ele vai consultar o Senhor, vai te ajudar em oração. Deus vai te dar uma resposta. Amém? Então, por que deixar o problema acontecer? E se deixou acontecer, Deus tem solução. Mas daqui para frente não precisa mais ser assim. O escritor Oswald Chambers, ele fala assim: Deus é um Deus que faz milagres. Mas muitas vezes esperamos pela solução divina depois de já termos complicações. O verdadeiro poder da fé está em buscá-lo antes, pedindo sua intervenção no início. Isso é algo que bate, né, de frente com a gente, ansioso, com aquela vontade de fazer as coisas acontecerem, achando que tudo que aparece é oportunidade, mas muitas vezes não é oportunidade, é tentação.
é algo que vai te desviar do foco e vai te causar um problema. Então nós precisamos estar atentos para que a gente possa andar de uma forma prudente, tomar decisões prudentes com relação aos negócios que Deus nos confiou. Porque muitos negócios eles entram em problemas por causa de dívidas. Talvez uma expansão, né, uma oportunidade de expandir, só que aquela expansão não pode ser bancada naquele tempo. Mas o medo, né, nos Estados Unidos em inglês tem uma expressão que é FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Então, às vezes você tem um medo de ficar de fora, de perder um negócio, e você acaba fazendo uma loucura. E aí dá um passo mais largo que a perna. E aí lá na frente tem uma casca de banana e você vai tomar um tombo feio, né? Então é importante a gente ter o coração bem alinhado com Deus, com a palavra, saber que aquilo que Deus tem para você, você vai ter. No tempo certo você vai receber. Seja prudente, seja sábio. Mantenha em oração os seus sonhos, a visão que o Senhor tem dado. E quem tem visão, recebe provisão. Porque visão é algo que Deus está te dando. E Ele vai te dar a provisão para que você chegue lá. Se é algo de Deus, você pode ter certeza que Ele vai te dar. Agora, algo também muito importante que a gente vê nesse texto, e que eu queria chamar a sua atenção, é que a provisão de Deus vem através do trabalho. A viúva chegou para o profeta e apresentou o seu problema, e o profeta deu a ela uma solução de negócios. Eu já trouxe numa reunião do Change o sistema de trabalho que foi montado ali, o que aconteceu, a linha de produção que montou, né? O segredo industrial, né? Que foi debaixo de portas fechadas. Então, ele trouxe uma estratégia de negócios para ela. Não apareceu nenhum anjo com um saco de dinheiro e resolveu o problema. Então, uma das coisas que você precisa estar atento é com essa tua campanha, e nem todo mundo aqui tem problema financeiro ou problema de dívida, mas essa campanha que você está fazendo provavelmente vai precisar de investimento, talvez você não tenha. E talvez você corra o risco de ser tentado pelo canto da sereia da dívida. É preciso que Deus Ele te traga uma solução. E a solução, como eu falei, nem sempre vai ser. E pode ser, né? Porque em outro caso, uma viúva também estava quase morrendo de fome. Deus multiplicou a farinha dela, multiplicou o azeite, né, de uma forma milagrosa, sem ela trabalhar. Eu não sei qual que era a situação dela. Mas nesse caso não, ela precisou trabalhar, e a maioria das vezes Deus vai fazer assim. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Deus pode prover para os negócios de várias maneiras, mas muitas vezes Ele o faz por meio de oportunidade de trabalho. A viúva precisou trabalhar, ela precisou vender azeite e quitar suas dívidas. E no mundo empresarial, Deus pode fazer isso, trazendo novos contratos, clientes ou ideias inovadoras para você. Mas é preciso que você tome cuidado, para que você não recorra, mais uma vez, à facilidade das dívidas. Hoje, no Brasil, com o advento aí dos bancos digitais, está todo mundo emprestando dinheiro, né? O Mercado Livre, você entrava ali para comprar, agora o Mercado Livre fala, se você precisar de dinheiro é só clicar aqui. Ele já paga a conta para você, já te manda um cartão de crédito e você já está devendo. Então nessa facilidade é muito simples, né? Você não precisa ir no banco assinar nada. É só você clicar e pronto. Então é muita facilidade. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A verdadeira provisão de Deus não vem através de atalhos ou milagres súbitos. Isso aqui quem falou foi John Maxwell. Mas pelo trabalho diligente e pela sabedoria no gerenciamento dos recursos.
Então devemos estar atentos às oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. No caso daquela viúva, ela tinha ali uma vasilha de azeite. No seu caso, o que você tem lá? Deus quer fazer algo para que você possa investir nessa sua ideia. Deus quer fazer algo para que você saia dessa situação de dívidas. Mas é preciso que você esteja alerta, que você busque nele a solução e que você evite as tentações que provavelmente foram elas que te colocaram aí onde você está. A Bíblia fala em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a justiça dele não é só você pregar o evangelho, não é só você investir nas coisas, você está investindo nas coisas de Deus. Buscar o reino de Deus é você recorrer ao reino. Você faz parte do reino de Deus. Você tem um rei que governa sobre você. E esse rei, ele tem a responsabilidade de suprir todas as suas necessidades. É assim que funciona num reinado. O rei é responsável por todos os seus súditos. E é nele que você vai buscar a solução dos seus problemas. É ele que é a fonte de tudo aquilo que você precisa. Espiritual, material, emocional. Se você e eu buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, nós vamos encontrar lá tudo que a gente precisa. Então a solução para aquilo que você quer fazer, que você quer empreender, está nele. A solução para esse buraco que você entrou está nele. Busque o reino de Deus e a justiça dele. O que é a justiça do reino de Deus? É aquilo que deve ser feito da forma correta. A forma correta, nem sempre, porque às vezes nem sempre é se endividar. E às vezes porque eu conheço muita história de pessoas que contraíram uma dívida e através dessa dívida eles prosperaram. Mas eles administraram muito bem, com muita responsabilidade. Eles fizeram debaixo de uma direção. Então nem sempre a dívida é uma solução. Mas sempre a solução é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Billy Graham disse assim: o caminho para a verdadeira prosperidade começa ao viver em obediência à palavra de Deus, reconhecendo que Ele é a fonte de toda a provisão. É desobediência você colocar em risco aquilo que é provisão da sua família. É desobediência você não compartilhar com a sua esposa. Eu falei semana passada sobre o que eu fiz. Aquilo que eu estava fazendo estava colocando em risco as finanças da minha casa. E colocaram. Eu não compartilhei com ela aquilo que eu estava fazendo. Porque quando a gente é tentado a fazer algo, a contrair uma dívida, né, a gente sabe, né, eu estou falando para os homens. A gente sabe que se falar para as nossas esposas, elas vão jogar um balde de água fria. É ou não é? Porque elas têm uma percepção que nós não temos. Então nós não falamos isso. Quando vai ver, o problema vem, né? O oficial de justiça chegou lá em casa com o problema na mão. E aí não tinha como esconder. E o problema não era mais só meu, agora já era de todo mundo. Então nós precisamos ter ciência disso antes de entrarmos em algo que a Bíblia nos ensina a não entrar. Então essa palavra é para você, né, que está prestes a contrair uma dívida, mas também é para você que já contraiu. Não importa o momento que você está, Deus que fez aquele milagre na vida daquela viúva, Ele vai fazer na sua também. Mas é preciso você se comprometer com a responsabilidade de enfrentar essa situação, de priorizar resolver esse problema. Porque às vezes Deus vai multiplicar o azeite, você vai ver aquele monte de azeite, e você vai falar: vou fazer outro negócio com isso aqui. Aí esse negócio você vai fazer, não é o que o profeta falou que você deveria fazer, você deveria pagar a dívida primeiro. Mas aí você acaba se enrolando mais. E Deus continua sendo fiel, Deus continua sendo misericordioso, Ele vai arrumar mais um negócio para você fazer. Mas enquanto na tua cabeça não entrar que você precisa priorizar e pagar primeiro essas dívidas, você vai viver correndo atrás do rabo, vai viver preso, vai viver angustiado,
vai viver pressionado. E Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você viva no presente. Porque preocupado está vivendo no passado. O ansioso está vivendo no futuro. Deus quer que você esteja ocupado, vivendo no presente, com hoje, com agora, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé. Quero orar com você. Quero pedir para o Senhor te dar confiança nele, direção. Hoje eu fiz um devocional com minha filha indo para a escola. Davi estava falando que confia na aliança que ele tem com Deus, que Deus tem com ele. Uma aliança, do ponto de vista bíblico, é algo poderoso. Aquele que é mais forte, ele se compromete a cuidar do mais fraco. Deus tem uma aliança com você. E Ele tem um compromisso de cuidar de você. Ele tem um compromisso de guardar você. Ele tem um compromisso de abençoar você, abençoar seus filhos, seus netos e as próximas gerações. Mas é preciso que você entenda que esse compromisso que Ele tem com você não te dá direito de fazer o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. A tua parte da aliança é obedecer. A tua parte da aliança é ouvir o que Ele tem a dizer e viver de acordo com aquilo que Ele está falando. E aí, Deuteronômio capítulo 28, diz que você será abençoado no campo e na cidade. Deus vai mandar a chuva no tempo certo para você. E tudo o que você fizer vai prosperar. E você vai emprestar a muitos, e de ninguém vai pedir emprestado. E Ele vai te colocar por cabeça e não por cauda. É isso que a palavra de Deus diz. Mas lá em Salmo capítulo 15, versículo 4, diz assim, que Deus, Ele espera que você cumpra a sua palavra, mesmo à custa de prejuízo próprio. E quando a gente se endivida, a gente deu uma palavra, a gente colocou uma assinatura. E a gente precisa manter essa palavra. E mesmo que você ainda não saiba como, mas se você colocar isso diante do seu Deus, se é isso que está na tua campanha, se é isso que está no teu cartão de oração, se é isso que tem angustiado, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Você vai ver o que Ele vai fazer. Se prepara para Ele te dar ideias. Se prepara para Ele colocar pessoas no teu caminho, clientes, fornecedores, pessoas que vão te dar uma luz, que vão te abrir portas, para que você possa fazer algo que vai não só pagar as suas dívidas, mas vai dar para você viver com o que sobrar. E quando Deus fala assim, viver com o que sobrar, eu entendo que é uma vida abundante. Porque Jesus disse que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então não é viver numa miséria, é viver de verdade. Confia no seu Senhor, Ele tem uma aliança com você. Pai, te damos graças por esse tempo, te damos graças por sua palavra, te damos graças, Senhor, por tudo que ouvimos nessa noite. Colocamos diante do Senhor nossa mente, o nosso coração. Quebra, Senhor, dentro de nós toda mentira, Senhor. Quebra dentro de nós todo orgulho. Quebra dentro de nós, Senhor, tudo aquilo que se opõe à sua palavra, à sua sabedoria. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que tomamos decisões, Senhor, que vão contra essa sabedoria, que vão contra os seus princípios, Senhor. Te pedimos perdão porque colocamos em risco, Senhor, a vida das nossas esposas, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, porque colocamos em risco, Senhor, a herança que o Senhor quer que nós deixemos para os filhos dos nossos filhos. Em nome de Jesus, Pai, nós nos rendemos diante do Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Espírito Santo gera um arrependimento genuíno dentro do nosso coração. Coloca humildade dentro de nós, para que nós possamos entender, Senhor, que nós não somos, Senhor, super-homens, super-mulheres, que nós não somos, Senhor, sábios, inteligentes o suficiente
sábios aos nossos próprios olhos. Senhor, a Tua palavra diz que nós não devemos, Senhor, ser sábios aos nossos próprios olhos. A Tua palavra diz que maldito é o homem que confia em homens, e muitas vezes nós estamos confiando em nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoa, gera, Senhor, um arrependimento genuíno no nosso coração, e que a partir de agora a gente espere Te ouvir, que a partir de agora a gente procure homens de Deus para nos aconselhar, que a partir de agora, Senhor, nós possamos clamar ao Senhor, para o Senhor nos dar a solução, e quando a solução chegar, que a gente possa ser responsável, Senhor, em administrar de forma correta e sábia aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, os seus filhos, Senhor, que estão vivendo debaixo de vergonha. Levanta, Senhor, os seus filhos, Senhor, que estão vivendo aprisionados. O Senhor não os chamou para a prisão, o Senhor os chamou para a liberdade, Pai, porque eles são filhos do Senhor, e os filhos do Senhor são livres. Que assim seja, Pai. Em nome de Jesus, arranca os seus filhos, Senhor, dessas prisões, e levanta, Senhor, o nome deles nessa cidade, para que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.